Nesse momento, então, a gente dá início a mais essa reunião com o objetivo de aperfeiçoarmos o nosso conhecimento e também auxiliarmos esses nossos irmãos desencarnados que aqui comparecem para ouvir e assistir a nossa reunião, que ambos possamos aprender um pouco mais e colocarmos em prática um pouco dos ensinamentos no nosso dia a dia, com o fundamento principalmente de auxiliarmos todos esses nossos irmãos ainda inferiores que estão por aí, que precisam da nossa ajuda também. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos início a mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Bom, esse livro, então, o André Luiz está com o instrutor Alexandre. Ele começou num centro espírita, vendo uma reunião de psicofonia, e foi acompanhando os médiums, os candidatos a médium psicofônico, psicógrafo, não psicofônico, e entrou no assunto dos vampiros, fez uma ajuda para uma pessoa que estavam desencarnando, mas o ponto alto do livro foi a reunião de materialização que nós vimos no capítulo passado, no capítulo 10. Então, todo o cuidado, toda a preparação para acontecer essa materialização. E a hora que aconteceu, o André Luiz ficou decepcionado, né? Porque era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Eles estavam mais interessados no espetáculo, uma coisa inédita, nunca tinham visto uma materialização. Eles não sabiam ainda tudo que envolvia numa materialização. Então, para eles, era como se estivesse vendo um espetáculo circense, né? Isso deixou o André Luiz decepcionado, mas o Alexandre falou para o André Luiz que muito pior aconteceu quando Jesus esteve entre nós. E ele mesmo assim não deixou de pregar, porque ele sabia que ele estava semeando algo que frutificaria bem depois, bem mais tarde. Então, os espíritos continuam fazendo esses esforços todos, porque eles sabem que é uma semeadura e que a colheita vai ser bem mais tarde, né? E hoje, então, terminou a reunião de materialização, nós vamos entrar num novo capítulo chamado Intercessão. Os espíritos intercedendo pelos encarnados que procuram eles. Vamos lá então, César? Capítulo 11. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam um instrutor temporariamente desligado do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Ó, meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador. Depois das primeiras saudações, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoa-nos, pois se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura. Em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros e em todos os lugares
Devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Dá uma paradinha aí, vamos dar uma comentada então. Então, Alexandre, que é um instrutor, nós sabemos que ele tem um trabalho de esclarecimento, onde tem 300 encarnados inscritos, mas que só 32 estão acompanhando, o resto, e mesmo na última vez que a gente viu, dos 32 inscritos, 2 acabaram não indo, a gente viu os motivos nos capítulos anteriores. Bom, terminada então a reunião, o Alexandre foi procurado por 2 senhoras. E é interessante aqui já que eram 2 encarnadas. O corpo estava dormindo lá na cama e elas desdobradas estavam ali conversando com o Alexandre. Que o André Luiz consegue perceber que uma é mais elevada que a outra. Então isso daí mostra para a gente que para os espíritos não tem como a gente esconder o que a gente é na realidade, tá? Porque uma estava envolvida num círculo escuro. Então, se é uma pessoa que está inscrita num curso, que teve a oportunidade de ir lá conversar com o instrutor Alexandre, ela não é uma pessoa má, não é uma pessoa tão ruim. Mas nós vamos ver no decorrer da lição que fatos que aconteceram na vida dela puseram um círculo escuro nela e André Luiz então percebeu. Uma diferente da outra. Uma tinha o círculo escuro, mostrando que ela estava bastante abalada então, né? E a mais velha que trouxe ela para apresentar para o Alexandre, disse que ela perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Então ela fala, eu sei que você é muito ocupado, muitas responsabilidades. O Alexandre fala que não. Todos os lugares que a gente tiver, a gente tem que estar pronto à cooperação legítima. Então, que o Alexandre, pelo jeito, vai ajudar o que elas querem, então. Vamos continuar a leitura, então, para ver o que elas querem. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguia desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quanta vez a desejara balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão, não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo em sangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não.
O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de dois velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar seus filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem teria assassinado e por quê? Dá uma paradinha aí que nós já vimos o romance da mulher que tem a sombra escura aí, tá? Então, ela tinha um noivo e esse noivo suicidou-se. E ela então já estava casada fazia 12 anos com uma pessoa muito amiga, que ela se dava muito bem, e ela estava num casamento muito bom, tinha 3 filhinhos, mas esse marido dela era melancólico. Sabe aquele cara que tem aquela tristeza? Ela não conseguia entender. Eles não tinham uma condição tão formidável, mas também não era uma condição tão ruim. E tinha mais um casal de tios que morava com eles na casa, tá? Então, elas estavam vivendo e ela nunca conseguiu fazer ele se revelar o porquê dessa tristeza que esse marido dela tinha, né? Então, ela já tinha esquecido esse primeiro noivo e estava levando esse casamento aí. Quando então aconteceu de esse marido dela chegar em casa assassinado, né? Ele levou um tiro no coração. Então, populares e policiais chegaram à conclusão que era um suicídio. Mas ela não acredita que tenha sido um suicídio, porque não tinha motivo para esse marido dela suicidar-se. A situação, como eu disse, não era tão boa, mas também não era tão ruim, a não ser essa melancolia que ele tinha, que mais na frente nós vamos ver o porquê. Mas ela tinha convicção que ele foi assassinado. Então, a polícia, os amigos acham que foi suicídio. Esse marido atual também se suicidou. O primeiro noivo tinha se suicidado, ela se casou com esse segundo, que é o Raul, e o Raul também morreu, com um tiro no coração. Ela acha que foi assassinado, tá? Então ela disse que ela gostaria de saber realmente o que aconteceu, não para culpar alguém, nem porque queria se vingar, mas ela queria entender o porquê disso tudo. Que ela não via motivo e ela achava então que ele tinha sido assassinado. E todo mundo achava que não, que era um suicídio. Então esse é o drama dela, tá? Então é isso que ela pediu para o Alexandre. Vamos ver então o que o Alexandre fala, tá? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo: tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-lo. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo.
É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer para no No, se, setor, no no setor setor. da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo, talvez, a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas, sorrindo paternalmente, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. Dá uma paradinha aí de novo, que já tem bastante coisa de novo. Então, vamos lá. O Alexandre, quando viu essa senhora sofrendo muito, essa crise que ela apresentava, ele assumiu uma atitude paternal, né? Então, eu acredito que ele confortou ela, deu um ombro amigo, como a gente costuma dizer, né? Mas ele não prometeu nada. Ele falou que é imperioso sindicar, quer dizer, vamos fazer uma sindicância com cuidado para ver o que aconteceu. Então, essas ansiedades não se cura a força de raciocínio, ele falou. O raciocínio do mundo, nós vamos ter que investigar isso daí tudo então, tá? Ele recomendou a ela que fizesse orações confiando no Supremo Pai. E ele comenta então, quando ela foi junto com a Ismália, voltou para o corpo provavelmente, ele comentou com o André Luiz que os encarnados acreditam que os espíritos são adivinhos. Você chega lá e fala, morreu ou suicidou? Você, pumba, adivinha. Então, não é assim. Então, ele fala que o esforço próprio com trabalho legítimo, é a mesma coisa para o encarnado e para o desencarnado. Então, para você saber, você vai ter que fazer uma sindicância, como ele falou. Eu não posso simplesmente adivinhar. Vamos continuar então. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo a nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho. Compreendendo eu mais uma vez que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico.
Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato, até então inédito para mim, feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Dá uma paradinha aí que entrou vampiro na jogada de novo, tá? Então vamos lá. O Alexandre e o André Luiz estão indo até a casa da viúva, tá? E o André Luiz fala assim, mas não seria mais prático evocar o espírito e perguntar para ele se ele morreu, ou se ele suicidou, se ele morreu? Então o Alexandre fala que realmente seria possível fazer isso, mas que um serviço intercessório, quer dizer, um espírito intercedendo em benefício da viúva, requer para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, os espíritos intercessores, tá? Então, quem dá o bem é o primeiro a ser beneficiado. Então, quando você faz alguma coisa, essa atitude paternal dele, tentando acalmar ela, agora fazendo uma vistoria para ver o que está acontecendo, tudo isso aí, então, é uma coisa que ele não precisaria fazer, mas ele está fazendo de coração, porque ele está dizendo aqui, quem ilumina, quem traz luz, é o primeiro a se iluminar. Então, vamos lá. O serviço de colaboração fraternal reclama tolerância e diligência, quer dizer, você precisa fazer alguma coisa, tá? Habitada por muitas entidades de condição inferior à casa era. Então, tinha entidades inferiores que entravam e saíam na residência. Sem que esses desencarnados, essas entidades inferiores que entravam e saíam da casa, percebesse que André Luiz e Alexandre estavam chegando. Por quê? Porque eles eram tão inferiores que André Luiz e Alexandre nem eram percebidos por essas entidades. E a família estava sentada na mesa para almoçar. Então, nós vamos ver mais na frente qual que era o ambiente que estava essa mesa. Mas esses 6 entidades que estavam ali entrando e saindo, estavam com um círculo escuro, entidade inferior, estivessem tomando o alimento por absorção. Quer dizer, o encarnado se alimentando, tomando do alimento, e o desencarnado absorvendo os fluidos do alimento, tá? Por isso que eu falei, entrou o vampiro na jogada de novo, tá? E o André Luiz está surpreso. O que é isso, meu Deus? Desencarnado à mesa? Vamos ver o que o Alexandre fala. O Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem no reto pensamento. Após ligeira pausa em que fixava compadecida a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos assípices mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos assípices de outro tempo. Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou:
tanta admiração somente por vê-los tomando alimento pelas narinas? E nós outros, desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Bom, vamos com calma aí, que isso daí pode deixar quem não conhece de espiritualidade até meio temeroso, tá? Então, primeira coisa que ele vai explicar aqui, lares sem equilíbrios religiosos. Não existe uma organização espiritual, naquele lar não tem defesa da paz de espírito, tá? Então, nós vamos ver mais na frente aí como essa família procede durante a refeição. Mas é um lar que não tem o equilíbrio religioso. Não tem o hábito da oração, não tem aquela crença, aquela fé, aquela coisa mais que as religiões orientam. Então, um lar sem isso é complicado, tá? Os espíritos entram e saem à vontade, porque o lar não tem proteção. Os que desencarnam, esses que não têm elevação nenhuma também, eles não sobem nenhum degrau. Eles ficam no mesmo nível que eles estavam quando desencarnados. E quem que eles vão procurar? As pessoas que eles conhecem, as pessoas que vibram na mesma sintonia que eles. Então, eles são muito materialistas, eles não têm elevação espiritual nenhuma. Então, assim como o André Luiz ficou um tempão lá, sem perceber ajuda, sem receber ajuda, por quê? Porque estava muito ligado às coisas da matéria. Acontece com a maioria dos espíritos que não sabem nada de religião, nunca se preocuparam com isso. Então, vão ficar nessas situações domésticas aí. E ainda apegados aos fluidos vitais da família. Então, por isso que eu falei, tem vampiro aí, tá vendo? Seis entidades entrando e saindo, vampirizando a família. E enquanto a família se alimenta, dorme, eles estão juntos. Então, eles se alimentam juntos, e na hora de dormir, eles dormem nos mesmos aposentos. Então, por isso que eu falei que quem nunca estudou Espiritismo vai ficar até um pouco receoso. Mas veja bem, isso é um lar que não tem uma base religiosa, um lar que não tem orações e não tem proteção. Então, nós já vimos em outros exemplos do estudo que as entidades, quando chegam num lugar onde existe o hábito da oração, eles encontram uma barreira, eles não conseguem entrar. Aí eles estão entrando e saindo brincando, tá? Então, eles estão tomando os alimentos pelas narinas. Por quê? Porque eles não podem pegar a comida do garfo, pôr na boca, mastigar. Eles são espíritos, muito apegados à matéria ainda. Então, eles absorvem isso daí. Agora, o Alexandre fala, você não deve estranhar, porque você, como médico, sabe que 70% da alimentação nossa é pela narina também. Então, quando a gente respira, a gente absorve o prana, é uma energia, uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, que existe na atmosfera, que também alimenta a gente pelos condutos respiratórios, ele fala, tá? E ele fala, então, que esses irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nesses elementos desintegrados, o alimento, ele fala, quando é cozido, ele começa a desintegrar. Então, o desencarnado vai lá e dá uma bela de uma cheirada naquela travessa de comida que está na mesa e ele consegue absorver pelas narinas, então, tá? Mas vamos lá, vamos continuar e ver por que está acontecendo isso na mesa de refeição dessa família. No entanto, ponderei... Parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Mas você não pode esquecer, traduziu o orientador,
que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese, ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características, e a circunstância de que cada espírito tenha as companhias que prefere. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição, e o vampirismo recíproco. Ouça você o que falo. Dá uma paradinha aí para a gente ver o que eles estão conversando, mas vamos comentar isso daqui então, que olha quanta coisa tem aqui, tá? Realmente parece muito desagradável. Você está à mesa e aquela companhia de desconhecido participando da tua refeição. Desagradável demais, tá? Então, mas você não pode esquecer, orientou o Alexandre, que estamos vendo familiares diversos, que os próprios encarnados retêm as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então é uma família que fica lamentando: ah, o fulano morreu tão cedo, que bom se ele estivesse aqui com a gente. O fulano que não é um espírito elevado, que não subiu ainda para os degraus da espiritualidade, ele vem atraído por aquela família que fica ali se lamentando. Então não é tão desconhecido assim como o André Luiz está pensando. São espíritos desencarnados que continuam apegados ao ambiente que eles viviam. Então as almas se reúnem obedecendo tendências que são características, a circunstância de cada espírito, entendeu? Então eles têm as preferências que eles preferem, tá? Então aquela família muito saudosa, provavelmente, de pessoas que já partiram, e essas pessoas que já partiram estão ali, convivendo com a família, na alimentação, na hora do sono, estão tudo por ali, tá? Eles não subiram, eles estão ainda no mesmo nível vibratório. O homem de bem, quando ele está com conversas boas, espiritualizadas, os trabalhadores espirituais das vizinhanças vêm partilhar. O serviço deles é vir e trazer bons pensamentos. Então conserva essa família num plano superior. Não, parece que não é o que está acontecendo aqui, porque os trabalhadores espirituais não estão conseguindo livrar a família dessa presença, desses 6 espíritos que estão aí convivendo com eles, tá? Os orientadores da iluminação espiritual se aproximariam se a família tivesse uma atitude melhor, tá? A maledicência atrai caluniadores invisíveis. Então, lugar onde você fala mal de todo mundo, caluniadores do plano espiritual vão estar ali, ambiente deles. Ironia
galhofeiros e sarcásticos, espíritos galhofeiros e sarcásticos vão estar ali. Então, tudo depende da sintonia entre encarnados e desencarnados, tá? Aqui, nesse caso, são tristes inveterados. Atraem os familiares desencarnados em condição análoga. Então, parece que essa família tem um hábito de tristeza inveterada, que atrai pessoas desencarnadas da família que também tem uma tristeza inveterada, tá? E ele fala, então, que isso forma um vampirismo recíproco. Então, tanto o desencarnado está vampirizando o encarnado, como o encarnado também está vampirizando os fluidos tristes e dos inveterados desencarnados, tá? Vamos ver o que eles falam. Agucei meus ouvidos. E, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Ó, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargurosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando seus velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando minhas pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações, não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Qual médico abnegado? Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolhavam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhe era própria. Legal, dá uma paradinha aí. Então nós descobrimos aqui o grande motivo é o casal de idoso que, não sei se é casal, esse tio e essa tia que está à mesa junto com as 3 crianças e a Esther, tá? Então, sofre tanto nesse mundo, dizia a senhora, né? O Agostinho, não sei o que é dela, né? O outro idoso e eu trabalhamos tanto na mocidade. Tá? E agora, no fim da vida, a gente vai sobrecarregar essa viúva. E o velho é verdade, jamais esperei uma velhice tão escura. Lamentação em cima de lamentação, tá? E as entidades vestidas em túnicas de sombra, abraçando os seus velhos com fervor. Olha a sintonia aí, tá? Então, o mesmo que sentimento de amargor, de desespero, de desânimo, as entidades que estão lá
compartilhando na mesa também sentem. Então, estão ali completamente ligadas, né? Então, a viúva também entrou, tá? Devemos confiar na bondade de Deus, ela falou, tá? Alexandre prestou atenção quando ela falou isso, porque ela parecia tristonha, né? Mas ela falou essa palavra. Devemos confiar na bondade de Deus. O Alexandre se ligou e ligou realmente, e parece que começou a inspirar essa Esther, tá? Então ela se recordou do sonho que ela teve na noite. Vocês lembram que durante a noite desdobrada ela sonhou e foi confortada pelo Alexandre, né? E que hoje de manhã ela amanheceu bem melhor, bem mais confortada, tá? Ela não lembra de tudo que ela sonhou, normal. Você em desdobramento, quando acorda, você sabe que alguma coisa aconteceu durante o sono, mas não lembra precisamente. Ela se lembrava que esse emissário de Jesus, ela chama, ouviu com muita paciência, acolheu-me bondosamente, revelando tolerância, escutou minhas queixas até o fim. Levantei-me hoje com bom ânimo. Então, vamos ver então agora o que vai acontecer, tá? O André vamos lá. Calavam os velhinhos, depois dessa conversa aí, calavam a amargura que lhe era própria. Começaram a prestar atenção. E outra coisa que eu notei aqui foram as crianças, né? Criança na idade de 7 anos, uns talvez mais velho um pouco, e eles estavam nesse ambiente de tristeza. E assim que a mãe revelou que sonhou, eles queriam saber como era o sonho e queriam detalhes. Eles queriam alguma coisa mais animada. Aquela mesa ali devia estar muito chata, tá? Vamos ver o que o André Luiz fala então. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-lhe. Seria perder tempo, disse, e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. E revelando o reduzido interesse pela conversação dos encarnados em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informações iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo, é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecerá Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia não pudera, nem ele e nem os outros amigos, evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor que tivesse havido doloroso crime. Boa, então nós já temos mais informações agora desse romance aí, né?
O André Luiz, quando viu aquelas entidades lá, queria parecer visível, ir lá e palestrar, bater um papo com aquelas entidades, queria ver se convencia aquele povo lá, deixar aquela família em paz. Aí o Alexandre falou para o André Luiz, seria perder tempo, porque cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimento verbais de um dia. Não adianta. É cristalizações de muitos anos. Esse pessoal de encarnado se lamentando. Os desencarnados que gostam da alimentação estão ali há muitos anos naquele lenga-lenga. Não vai ser com meia dúzia de palavras que você vai mudar tão rápido não, tá? Ele fala assim, mas poderiam apenas relacionar as lamentações sem proveito construtivo. Se o André Luiz fosse conversar com eles, eles vão continuar se lamentando, porque são entidades que gostam da alimentação. E o André Luiz não teria proveito nenhum, tá? Procuremos nossos irmãos visitadores. Olha aqui que informação interessante. Mesmo essa família com toda essa alimentação, sem os hábitos religiosos, sem os hábitos da religião, ele tem irmãos espirituais visitadores. Então, o Alexandre sabe disso. Então, vamos procurar esse pessoal aí para obter as primeiras informações. Então, apareceu uma entidade de aspecto humilde. Não é um espírito elevado, um anjo cheio de luz, nada disso. Uma entidade de aspecto humilde que trabalha como visitador, mesmo de uma família que não tem o hábito religioso mais firme, tá? Então, o Alexandre pergunta, você é visitador na função ativa? Sim, estou aqui para servi-lo, tudo bem. Então, o visitador, conversando com o Alexandre, fala que ele conheceu o Raul de perto. Então, o Raul, vocês lembram, é o marido da viúva que morreu com um tiro no coração e a coisa não era tão grave na vida dele que justificasse um suicídio, mas que ele tinha uma tristeza profunda, né? Que nós vamos ver mais na frente de onde vem. Então, vamos lá. Esse visitador tentaram auxiliar muitas vezes esse Raul, mas nem ele, nem outros amigos conseguiu evitar o suicídio, tá? Deliberadamente, friamente, foi um suicídio pensado, tá? Então ele explica aqui como que aconteceu. O cara adquiriu uma arma, esse cara melancólico, um dia saiu com a arma, cuidado para não deixar a impressão digital, deu um tiro no coração e antes de cair ele atirou a arma longe. Então por isso que o corpo foi encontrado, a arma próxima do corpo, e a polícia concluiu que foi suicídio, tá? Então confirmou o que a polícia e os amigos confirmavam. A viúva que está achando que foi crime porque nada explica esse homem tão melancólico pensar em suicídio. Vamos continuar então. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre Paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar, mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre, tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não me contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Tá? Dá uma paradinha aí que tem coisa importante aqui, tá? Então, vamos lá. O
visitador e alguns amigos tentaram socorrer, tentaram tirar essa ideia de suicídio do Raul, mas não teve jeito, tá? Então, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Então, aquele homem melancólico tinha vibrações pesadíssimas e angustiosas. Não conseguiram tirar essa ideia de suicídio da cabeça dele, não, tá? Eles tentaram ali, depois que o Raul caiu na poça de sangue lá, já tinha morrido já, né? Tentando amparar o espírito dele, mas não conseguiu porque chegou um bando. Então, você veja que esse homem melancólico não tinha condições de ser socorrido, mesmo esse visitador com os amigos próximos tentando socorrê-lo. Assim como aconteceu com o André Luiz, ele desencarnou e o pessoal socorrista ficou visitando ele, mas não conseguia socorrer ele. Até ele pedir ajuda, até ele se humilhar e pedir ajuda. Então a mesma coisa aconteceu com esse Raul. Mas como é um caso de suicídio, e ele está muito ligado a vibrações tenebrosas aí, e bem baixas mesmo, o bando se apoderou dele, tá? Então ele virou fantoche na mão desse bando que levou ele, tá? Abusou do infeliz. A gente sabe que um suicida morre com uma quantidade de energia muito grande ainda, tá? Então, provavelmente um bando de vampiro que carregou esse cara e levou para fazer o que querem com ele. Vai ser explicado mais na frente isso tudo, tá? André Luiz ainda pergunta, e a causa do suicídio? O visitador não pode falar? Então, Alexandre fala, não, nós vamos conversar com o interessado. Vamos continuar a leitura? Estamos quase no final do tempo, tá? Vai controlando aí. Falta 10 minutos ainda. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizavam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e aí daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador regional, como guarda desses sítios em que iria espantado, não poderia defender o suicídio infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação,
não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios de sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis, mas e os maus que parecem felizes na própria maldade. Perguntará você, naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desbroche no céu da consciência. O assunto... Dá uma paradinha aí que nós não vamos conseguir ir muito para frente não, viu, César? E eu me perdi um pouco aqui, rapaz. Dá um tempinho para mim me achar aqui. Tá. Bom, não vou conseguir achar não, que eu dei algum comando aqui, eu saí da onde eu estava. Mas vamos lá, dá para lembrar direitinho, né? Então, explicou direito por que não deu para socorrer. Não deu para socorrer porque o espírito do... Você quer comentar alguma coisa já? Que eu estou meio perdido aqui, tá? Nós vamos parar por aqui a leitura de hoje. De tudo que foi lido, você quer fazer algum comentário enquanto eu me acho aqui? Ele estava falando justamente desse bando, né? Que são espíritos do submundo da... Isso. E do submundo da... São os revoltados, né? São os revoltados bem inferiores, né? Bem inferiores mesmo, trevosos, né? Ele dá até um exemplo que afrontaram até Jesus, né? Então, exatamente. E, infelizmente, se apoderaram dele, né? Com voracidade e levaram ele, entendeu? Então, não haveria nada que esse visitador ou quem estava junto com esse visitador pudesse fazer para auxiliar, porque foi uma coisa premeditada, que ele mesmo criou para ele mesmo, entendeu? Não foi algo que, como um crime no qual eles conseguem defender a pessoa, né? Então, se fosse um crime, ele era vítima, né? Exatamente. Então, aí eles até poderiam, como ele era conhecido do visitador, poderiam fazer alguma coisa por ele, né? Isso. Mas nesse caso foi um suicídio premeditado, né? Não deu para fazer nada, né? Não, porque ele mesmo planejou todo o suicídio dele. Então, quer dizer, esses trevosos que estavam ali já estavam preparados para pegar ele, né? Pegar ele, falou, opa, é mais uma vítima nossa, entendeu? Vamos levar ele, vamos colocar ele na nossa festa. Então, pegar e, infelizmente, o visitador não pode fazer mais nada, né? Tem que deixar, porque, infelizmente, foi ele que escolheu esse caminho. Então, e nem era conhecido dos espíritos malévolos, tá? É vampiro puro mesmo, tá? Então eles perceberam alguém se suicidando, não tem proteção nenhuma, chegou um bando e tomou o corpo espiritual recém desdobrado do corpo carnal, acabou de morrer, cheio de fluido vital, vampirada caiu matando, tá? E carregou, como ele diz, até abusou dele, né? Então, é um risco que corre o rebelde é atraído por um bando de rebeldes. O caso desse daí, ele era uma pessoa que tinha uma tristeza profunda, mas ele programou um suicídio. Isso daí é contra a lei de Deus. Então o suicida, ele está contra a lei, não matar, pura e simplesmente. Não é não matar o outro, mas também não matar a si mesmo, tá? Então ele cometeu um ato completamente contra as leis de Deus. Então ele caiu na vibração desse bando, e o bando chegou e carregou, tá? É mais ou menos o que acontece lá na China, né? Muitas pessoas que caem nessa depressão
que não conseguem nada, né? Que sofrem bullying principalmente, e que são desprezados pela sociedade por não conseguirem atingir seus objetivos, o que faz? Parte para essa coisa de suicídio premeditado, né? O Alexandre até fala aqui uma parte que a morte física não é um banho milagroso que de repente você fica bonzinho porque morreu, tá? É um caso de suicídio, tá? E a maioria dos que morrem sem uma preparação espiritual, ele fala, se apegam aos ambientes domésticos, né? Mas ele até faz uma comparação daquela aquela planta que gruda nas paredes, né? Então a pessoa se apega ao lar, ela não consegue sair dali porque ela não se espiritualizou, né? Mas num caso desse de rebeldia contra as leis de Deus, é muito pior, tá? E aí, no caso, ele caiu na mão do bando, tá? E para tirar ele de lá também vai demorar muito tempo também, né? E até que ele se arrependa do que ele fez e conseguir dar condição de ser resgatado, como no caso do André Luiz, vai ser muito mais doloroso e demorado também, né? Então, isso daí faz parte do final desse capítulo que nós estamos vendo. Nós vamos ver isso, entendeu? E vai vir umas coisas meio... Eu falei que é tenebroso você pensar que os espíritos estão à mesa se alimentando com você, que os espíritos estão na tua cama dormindo com você. Nós vamos ver coisas aqui na semana que vem que vai deixar muita gente arrepiado, tá? Coisas tenebrosas mesmo, tá? Mas é o mundo onde vive esse bando, tá? Então existe, e alguns deles são muito ferrenhos e muito rebeldes mesmo, né? Isso tudo, então, eu acho que nós vamos ter que deixar para a semana que vem, tá? É muita coisa importante para a gente correr, tá? Tá bom, então? Tranquilo. Já deu 20h59, acho que não adianta a gente esticar, não. Ô, Nelson, tá por aí, Nelson? Eu tô, mas tá... Nossa, muito triste isso. Tem mais. Mas não chegamos no fim, não. Meu Deus do céu. Então a gente fala que suicídio é fria, né? Então eles estão mostrando pra gente. Não pensa que morreu, acabou, não, que não acabou, tá? Se você tinha um problema que esse Raul devia ter, que ele vivia tristonho, ele tinha um problema. O problema dele complicou, tá? Ele caiu na mão da vampirada, tá? Um bando de vampiro pegou ele. São todos espíritos, né? Ruim mesmo, né? Nossa Senhora. Um ignorante, não tem preparo espiritual nenhum, né? Então, nós vamos ver o próprio Alexandre falar que a gente tem que ter um pouco de tolerância fraterna com esse pessoal, tá? Né? Porque um dia eles vão mudar também, né? Alexandre, num gesto de tolerância fraterna, acentuou, sendo a liberdade apanágio, então você tem a total liberdade de se espiritualizar, de se revoltar, de se tornar uma pessoa egoísta que só pensa em você, e desencarnado você vai ter aquilo que você cultivou quando você estava vivo, tá? Se você se espiritualizou, fica mais fácil dos visitadores, no caso, socorrer você. Agora, se você é um revoltado, você vai cair na mão de um bando que está na sintonia tua. E se você é aquele bruto daquele egoísta, você vai virar um vampiro, você vai vampirizar. Se você gostava de bebida, você vai procurar um lugar para beber. Se você era viciado em comida, você vai procurar um lugar para comer. Sexo, desregrado, tudo isso aí, tá? Então, aquilo que ele era quando estava vivo, depois de morto, vai continuar sendo problema, tá? Porque depois de morto está vivo também, né? Você entendeu? Essa é a grande revelação que o André Luiz está trazendo para a gente, tá? A gente sempre ouve falar, não, que é isso, morreu, acabou, não é nada disso. Ele está mostrando. Continua mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca.
Não, nada não, qualquer coisa a gente morre e fica passeando lá na Cracolândia, lá volta lá na Cracolândia. É sintonia, né? É. Então, aquele povo lá, ele quer fugir da realidade, entendeu? Ele sabe que aquilo está fazendo mal para eles. Ele sabe que 5 minutos depois de consumir o crack, ele vai precisar de crack de novo. Ele sabe que aquilo não tem fim, não tem saída, mas ele não consegue cair, contato com a realidade, entendeu? Ele quer fuga da realidade, tá? É um rebelado, ele não aceita as leis divinas, ele não acha que, no caso, Deus acertou em tudo, mas no caso dele, Deus errou, não é possível. Então ele se apega aos vícios, né? Então não é o corpo está pedindo socorro, o corpo não aguenta mais aquela substância química, está acabando com o corpo. Então o corpo é fraco? Não, o corpo é forte pra caramba, ele está aguentando muito, ele está pedindo socorro. Mas o espírito rebelado, o espírito que não aceita a bondade de Deus, acha que está sendo injustiçado, que procura aquilo, tá? Então o problema é sempre espiritual, tá? O bando tá lá, né? O bando tá lá e tá fazendo a festa com as pessoas, né? Não, continua nisso, é isso que a gente quer, entendeu? Então, vai permanecer lá. É isso mesmo. Você marcou onde parou aí, ô César? Vai continuar o assunto, oferecia ensejo valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de que não podia gastar muito tempo com palavras. Legal. Parou aí. Legal, eu vou achar aqui que eu me perdi, tá? Mas tá bom. O começo do parágrafo é o assunto. Uhum. O começo do parágrafo. Achei, legal, boa. Já vou marcar aqui para semana que vem a gente não se perder. Isso. Legal. Marca aí. Vamos encerrar então? Então vamos, legal. Mais uma vez, então, nós agradecemos por mais esta oportunidade da reunião, que trouxe bastante informação sobre os casos de suicídio e o que eles acarretam quando um encarnado toma uma decisão trágica como essa. Mas que possamos também auxiliar todos esses nossos irmãos que passam por esse momento, e também os espíritos que ficam vagando por aí, que possamos ter pena deles, né? E auxiliá-los da maneira que pudermos, para que eles possam ser encaminhados para receberem a ajuda de quem necessita. De nossa parte, que tenhamos uma boa noite de sono, um refazimento de físico tranquilo, um despertar plenos e refeitos para mais um dia, que possamos começá-lo bem e terminá-lo da mesma forma também. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos mais esta reunião. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. É isso aí, gente.